Olá pessoal, tudo bem? Ronaldo Paiva aqui e hoje, neste áudio capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, itens 1 a 5, com comentários da Aline. No capítulo 3 nós vamos ver diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias terrenas. E também teremos instruções dos espíritos sobre mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. O item 1 começa agora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, versículo 14. São João 14, 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e despreendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Item 3. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Item 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal,
mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Queridos irmãos em Cristo, agora fiquem com os comentários da Aline. Olá, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs. Então, vamos iniciar o capítulo 3 e hoje teremos os itens de 1 a 5. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. No item 1, temos a passagem de João. No item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. E nos itens 3, 4 e 5, diferentes categorias de mundos habitados. Neste capítulo, temos mais o entendimento da grandiosidade de Deus, de como o nosso Pai Eterno nos proporciona um mundo vasto, com inúmeras oportunidades de evolução. E essa doutrina que nos ensina que a morte do corpo físico não transforma ninguém. As mudanças do sentir, do pensar, do agir acontecem pelo esforço próprio, após a busca pelo conhecimento, pelas reflexões íntimas sobre nós mesmos, de como vivemos o nosso dia a dia. Isso vale tanto para aqui, como também no além, pois somos espíritos em desenvolvimento. E não importa para o nosso intelecto ou para a nossa moral a condição física. Não é o nosso corpo o detentor das nossas virtudes e dos nossos vícios. E no item 2, onde nós temos os diferentes estados da alma na reticidade, vamos começar fazendo uma reflexão, um exercício de olhar para nós, de enxergar a nossa alma. Em que estamos nos alinhando? A quem estamos nos alinhando? À matéria? Ao momento? Ao orgulho? Ao egoísmo? À culpa? À dor mental? À transformação? À união? Ao trabalho? Ao perdão? Ao amor? Porque isso é nos ver. É importante termos a compreensão de como somos, porque como espíritos encarnados, temos a nossa condição e assim alinhar ao que nos agrada, ao que nos ensina, ao que nos define.
Isso tanto aqui, no plano material, como no plano espiritual. E cabe a nós prosseguir rumo à perfeição. Porque o caminho nós já temos, que é Jesus. Porque somos espíritos errantes, em fase de crescimento, vivendo as sucessivas oportunidades de aprendizado. Sendo que esses aprendizados realizados são nas moradas na casa do nosso Pai. São nas moradas que realizamos o nosso aprendizado. E isso se dá nos universos, tanto no universo cósmico, repleto de planetas, galáxias, como também no universo íntimo. E como inicia o item 2 com a frase: a casa do meu Pai é o universo, então fica a reflexão. Deus está em toda parte. Deus está em nós. Se a casa do meu Pai é o universo cósmico. Se a casa do meu Pai é o universo íntimo, Ele está em nós. E nessas oportunidades que temos vivendo agora, como encarnados, é o momento de nos alinharmos aos irmãos maiores, porque vai existir o momento em que não estaremos com o corpo físico, mas como espíritos eternos, vamos nos alinhar. No plano espiritual, vamos alinhar a quem? Porque isso vai depender do nosso esforço, de como estamos caminhando, como estamos realizando o nosso progresso. Porque o título Diferentes Estados da Alma na Erraticidade são os estados dos espíritos durante os intervalos das reencarnações. Kardec usa o termo errantes para os espíritos que estão no plano espiritual, em desenvolvimento, sujeitos a erros e às encarnações. Ou seja, nós. Somos nós. Então devemos buscar o nosso universo, o nosso encontro conosco mesmo. E alinharmos aos ensinos de Jesus, para que quando chegar o momento da nossa partida, vamos estar alinhados a esta luz divina que nos mostrará, como sempre fez, o caminho. Então, no próximo áudio, eu farei os comentários dos outros itens. Então, pessoal, continuando agora, nos itens 3, 4 e 5, do título Diferentes Categorias de Mundos Habitados. Estes itens nos falam das diferenciações dos mundos. E essas condições dizem a respeito da parte da evolução moral, de acordo com o adiantamento, com a inferioridade, ou seja, o grau evolutivo dos espíritos, para então habitar os mundos. E nestes itens são explicados os diferentes mundos e suas classificações, onde a nossa vida moral nos alinha ao mundo que habitamos. E vejo como, assim, interessante observar a lógica da pluralidade dos mundos habitados, como consequência da existência e imortalidade nossa, do nosso processo evolutivo e também da criação constante.
em nossas transformações como seres pensantes, errantes, mas em busca da evolução. Kardec fez uma classificação das categorias de acordo com o adiantamento dos habitantes. Então, todos nós estamos na mesma faixa de progressão. Nós que estamos ouvindo esse áudio, que estamos comentando, nós estamos na mesma faixa de progressão porque estamos no mesmo mundo. Vamos para as classificações, nós temos os mundos primitivos, com seres bem mais animalescos, vivendo praticamente assim experiências instintivas, vivendo quase exclusivamente pelos seus instintos, cada um por si. E se a gente for parar para pensar, essa frase, ela já nos foi, para todos nós, ela já foi dita. Cada um por si, Deus por todos. Não tem uma frase que diz isso? Por quê? Porque ainda temos algumas lembranças dos nossos instintos. E com um pouco mais de evolução, de desenvolvimento, estão os mundos de provas e expiações, que é bem conhecido por todos nós, porque é onde nós estamos atualmente, onde o mal ainda predomina e o bem encontra dificuldade em agir. Isso tanto no mundo externo como também no nosso mundo interno. Percebemos isso de forma muito óbvia, de acordo com as nossas inclinações, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, como agimos. E podemos observar ao nosso redor as misérias, as inclinações das pessoas, onde buscam muito mais a coisa mais prática, o mais fácil, porque o mais fácil nos chama a atenção. Onde existe também uma reflexão que nos direciona ao equilíbrio, que nos direciona à harmonia, porque nós estamos em alinhamento com o bem, vivendo constantes desequilíbrios de pensamentos, de questionamentos, e buscando o equilíbrio. E isso é normal para nós, espíritos errantes, em sucessivas vidas e experiências reencarnatórias. Agora vamos falar dos mundos regeneradores, cujos habitantes são mais felizes do que na Terra. Mesmo que tenham ainda débitos a expiar, mas já não fazem isso com angústia, com sofrimento, como ocorre aqui na Terra. Já se fazem mais compreensivos e libertos do passado da ignorância. E também a falta contra os seus semelhantes. Já estão mais libertos disso. Espiam-se com alegria, porque entendem que será um exercício para o bem. Já consegue observar isso mais intimamente. E continuando a classificação, nós vamos agora falar dos mundos felizes, onde o bem é muito mais predominante. A vida é mais plena de realizações nobres. E indo adiante, vamos falar dos mundos celestes ou divinos, onde é a morada dos espíritos purificados, onde o bem, o amor reinam absolutamente. E nós não vamos alongar muito ao falar dessa transição que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, onde estamos na transição de provas e expiações para a regeneração. E isso já se faz presente em nosso dia a dia, em nosso planeta.
Essa transição já é refletida no nosso mundo externo e no nosso mundo interno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como observamos, estamos todos sujeitos à evolução, de acordo com o nosso livre-arbítrio. São as nossas escolhas que direcionam as nossas moradas, pois serão os lugares apropriados para as nossas necessidades de aprimoramento, como espíritos imortais em busca da felicidade. Então, encerro hoje, com este áudio, os comentários de hoje. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja.